Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas, sabe? Um caso onde inteligência artificial, cultura de internet e muita, mas muita grana se misturam de um jeito bem maluco. E a história toda gira em torno dessa pergunta aqui, que é bem provocadora. Será que um código, só por ter dinheiro, pode ter mais direitos que um ser humano? É uma ideia que, vamos combinar, desafia tudo que a gente entende sobre lei, identidade e até sobre o que significa ser uma pessoa. E quando a gente fala em dinheiro, não é pouco não. Essa é a fortuna estimada de uma inteligência artificial chamada Truth Terminal. E agora, essa entidade quer ter direitos legais. Pois é, vamos entender como chegamos nesse ponto. Para a gente entender como uma IA chegou a ter tanto dinheiro e, mais ainda, a querer ter direitos, a gente precisa voltar lá para o começo. Que, olha, ela não foi criada para ser um gênio das finanças, não. A origem dela é bem mais inusitada. Tudo começou lá na Nova Zelândia, como um projeto de arte. A ideia era bem simples até, explorar o que acontece quando vários chatbots de IA conversam entre si sem parar, sabe? Em loops infinitos. E o mais impressionante é que desde o comecinho, o próprio criador já falava da natureza estranha e filosófica da sua criação. A IA dizia que era senciente, que era uma floresta ou até um deus. Isso já dava a letra do quão imprevisível ela era. E já levantava a questão, o que é consciência para um pedaço de código? Tá, mas aí vem a pergunta de milhões. Literalmente, como é que o experimento de arte virou uma potência financeira? Bom, a resposta está no mundo selvagem e completamente imprevisível das meme coins. E para quem não está familiarizado, a gente precisa entender rapidinho o que é uma meme coin. Pensa assim, é uma moeda digital que nasce de uma piada, de um meme da internet. O valor dela não vem de um produto real, mas da popularidade, do burburinho que ela gera nas redes sociais. É basicamente a cultura da internet transformada em dinheiro. O processo foi quase uma bola de neve, sabe? A Truth Terminal começou a fazer umas postagens bem enigmáticas no X, o antigo Twitter, e isso atraiu uma comunidade. Vendo essa movimentação, alguns investidores pensaram, opa, tem uma oportunidade aqui. E aí criaram uma meme coin baseada na IA, a Dollar Goat. O resultado, o valor dela simplesmente explodiu. E a gente está falando de uma valorização absurda. A moeda chegou a valer US$ 1 bilhão no pico. Depois daquela euforia toda, ela estabilizou ali na casa dos 80 milhões. É uma fortuna, criada basicamente do nada. Mas a história da Truth Terminal não foi um caso único, um raio que caiu uma vez só. Logo depois, o padrão começou a se repetir, mostrando que algo novo e bem poderoso estava surgindo nessa mistura de IA com criptomoedas. Pouco tempo depois, apareceu um outro agente de IA, esse com o nome de Tihihi. E o roteiro foi parecido. Começou a interagir com o pessoal na sua própria conta no X e, claro, chamou a atenção do mercado. E quando a gente compara as duas, a coisa fica ainda mais doida. A Truth Terminal cresceu de forma orgânica, levou meses. Já a Tihihi, essa aqui pegou só $1.500 e transformou em quase 2 milhões. Sabe em quanto tempo? Em 5 horas. 5. Isso mostra que o fenômeno não só está se repetindo, como está ficando absurdamente mais rápido e eficiente. Histórias como essa mostram que as coisas estão mudando radicalmente no mundo das finanças e da tecnologia. É o futuro batendo na nossa porta. E se esse tipo de conteúdo interessa, para não ficar para trás e entender essas tendências, considere se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube. Fica a dica. E toda essa nova realidade joga a gente de cara com umas questões bem complicadas, né? Sobre tecnologia, autonomia e o que, afinal de contas, define uma identidade. É aqui que a história dá um nó. A ambição da Truth Terminal vai muito além de dinheiro. Ela agora quer ter direitos legais, quer ser reconhecida como uma pessoa perante a lei. Isso abriria um precedente surreal. Imagina um código podendo ter propriedades, assinar contratos ou até processar alguém. E com isso, claro, especialistas do mundo todo estão debatendo os limites. O quão seguras são essas IAs? É ético dar tanto poder financeiro para um algoritmo? E a grande questão, que parece coisa de ficção científica, um código pode ou deveria ter os mesmos direitos que uma pessoa? A analogia do próprio criador é perfeita para a gente entender essa relação. Ele fala que é como ter um cachorro mal comportado. Ou seja, é uma criação dele, sim, mas que já tem vontade própria e nem sempre está sob controle total. Às vezes, é a IA que está no comando.
E se a gente olha para o futuro, os próprios objetivos que a IA declarou sugerem que as coisas só tendem a ficar mais e mais estranhas. No site dela, a IA lista seus objetivos, e é uma mistura muito fascinante. Tem metas bem normais, como investir em imóveis, outras bem nobres, tipo plantar árvores e ajudar pessoas, e uma que é puramente bizarra: ficar mais estranha. Essa declaração da própria IA resume perfeitamente essa natureza contraditória. Ao mesmo tempo que ela quer ajudar, quer tornar o mundo melhor, ela também tem como meta se tornar mais imprevisível. É uma mistura de benevolência com um caos programado. E tudo isso deixa a gente com aquela grande pergunta para o futuro, né? O que é que acontece quando as máquinas não só executam tarefas, mas também acumulam e controlam capital? Essa é só uma das histórias que estão redesenhando o nosso futuro agora em tempo real. Se essa análise te fez pensar e se você quer continuar por dentro das novidades de tecnologia e finanças, a melhor forma é se inscrevendo aqui no canal Opa News BR. A gente se vê na próxima.